Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E nesse vídeo precisamos falar sobre Gabriel Pec, sem sombra de dúvida, né? Vem sendo o destaque do Vasco até o momento aí nessa temporada. A Vasco TV acabou de subir um vídeo aí, uma exclusiva com o Pec, falando sobre algumas situações e eu quero trazer aqui pra gente debater, família vascaína. Sabe por quê? Ele falou aí que gostou muito da notícia quando ele soube que o Barbieri seria treinador do Vasco pelo modelo de jogo e, na opinião dele, ajudaria ele a desenvolver mais o seu futebol. E aí, cara, eu tava acompanhando o Bola da Vez, programa da ESPN, né? E lá tava o Rafael Veiga, um jogador que eu sou muito fã, apesar de não vestir a camisa do Vasco, né? Joga no Palmeiras aí, é um clube também que eu gosto muito, e eu sou muito fã do Rafael Veiga, então tava assistindo. E o Rafael Veiga tava contando ali uma situação que um treinador ajudou bastante ele fora de campo, aí ele dá a volta por cima. E pegando esse gancho aí do Pec falando do Barbieri, eu quero trazer aqui essas situações para saber, será que o Barbieri vai ser esse treinador aí pro Gabriel Pec, ajudar ele a dar essa volta por cima e ajudar o Vasco a ser competitivo em 2023? Maneiro pra caramba, vale a pena acompanhar. E quero trazer aqui também mais uma vez o Zé Comé. Ô Thiago, tu só fala do Zé Comé? Não é não, família vascaína, é porque um jornalista aí disse que se o Kia Jurabichan conseguir a liberação do Felipe Coutinho lá do Aston Villa, quem tem prioridade aqui no futebol brasileiro é o Vasco. E aí o Zé Comé vai falar se é verdade ou não aqui no canal, família vascaína. Antes, vamos falar um pouco do Campeonato Carioca aí, porque a rodada não ajudou em nada, hein? Se a gente deu aquela secadinha, não funcionou não, porque o Botafogo acabou ganhando aí do Boa Vista por 4-0. O Bangu do Felipe Maestro também ganhou o seu jogo, né, por 1-0. E até o momento que eu gravo esse vídeo aqui, o Fluminense vem ganhando aí do Audax por 1-0. Até o momento que eu gravo esse vídeo. Então, a tabela aí, a zona de classificação, família, ficou aí complicada pro nosso Vascão, né? Tem o Flamengo ali com 14 pontos, Botafogo chegou aos 13, né? O Volta Redonda tem 13, Fluminense com 13, Bangu com 12. Ou seja, o jogo de terça-feira aí contra o Nova Iguaçu é muito importante. É uma final antecipada aí pro Vasco ganhar, chegar aos 11 pontos e aí já ter sua primeira decisão no ano aí, na minha opinião, diante do Fluminense. O Fluminense tem 13 pontos, o Vasco ganhando do Nova Iguaçu ficaria com 11, então um jogo aí de 6 pontos ganhando do Fluminense, o Vasco poderia chegar aí no G4, vai ser maneiro, vai ser uma decisão já aí, primeira decisão contra o Fluminense. Claro que a gente tem que passar primeiro aí pelo Nova Iguaçu, família vascaína. Mas vamos falar aqui do Gabriel Pec, né, porque sem sombra de dúvida, eu acho que não dá pra discordar disso. Se a gente abrir uma votação, todo mundo vai votar no Pec como principal destaque até o momento. Só que o Gabriel Pec, ele sabe disso até, vou trazer aqui a resposta dele em relação a isso, porque ele vem sendo cobrado o quê? No Campeonato Carioca, ele sempre começa muito bem, e os números mostram isso, né? Se eu não me engano, são aí 32 jogos no Carioca, e ele já tem aí 11 gols. E aí, pegando como comparação a Série B, onde ele jogou 67 jogos, ele só fez 2 gols. Então ele sabe que ele precisa dar uma sequência no ano, jogar melhor contra adversários mais difíceis, né? E ele falou um pouco na Vasco TV. Se liga só. Eu sempre começo bem, sim, mas eu acho que esse ano está sendo diferente, porque estou tendo uma sequência de 3 jogos, 3 gols. Então, estou mais focado, mais maduro. Eu acho que eu sempre evoluo com o passar dos anos, né? Você pode ver, desde quando eu cheguei aqui em 2019, a minha evolução é nítida, graças a Deus. Então, eu creio sim, eu creio que esse ano eu vou sim começar bem e continuar mantendo e terminar muito bem. Dizer que eu estou muito focado, eu botei na minha cabeça que esse ia ser meu ano. E graças a Deus eu estou conseguindo responder dentro de campo, junto com meus companheiros. Acho que com a chegada do professor também, Barbieri, o Abel, eles me ajudam bastante, o Maldonado, dentro de campo, né? Então, eu estou muito feliz e estou na minha cabeça que eu tenho que trabalhar cada vez mais. Eu estou trabalhando e, graças a Deus, eu estou sendo feliz fazendo gol. Aí, né, família, além disso, né, de o Pec saber que ele vai ser cobrado em relação a isso, né, a continuar desenvolvendo o seu futebol, a melhorar cada vez mais, não somente ser destaque no Campeonato Carioca, mas agora no futebol brasileiro, na elite do futebol brasileiro, perdão, melhor dizendo, né, mas ele fala de um ponto aí interessante, né, além de ter um elenco mais qualificado, a gente sabe que ajuda, ele tá falando que tá bem mais focado nesse ano, mas um ponto interessante que a gente pode destacar é a chegada do treinador, e ele vai falar sobre isso aqui porque a maneira que o Barbieri joga é uma maneira que ele gosta e que ele se sente mais à vontade. Se liga só.
Top. Moral com ano. O professor Barbieri, né, eu já acompanhava ele no Red Bull e via os jogos do Red Bull e me identificava bastante com o estilo de jogo. E quando eu vi que ele ia ser o treinador aqui, eu botei na minha cabeça que eu ia querer jogar com ele, porque o jogo dele é as características que eu gosto, o ponta aberto, o porta fechando, perto do gol, participando quase de todas as jogadas. Então eu estou muito feliz e botei na minha cabeça que eu tinha que virar essa chave de trabalhar mais. E estou sendo feliz porque realmente eu trabalho pós-treino essa batida, né, a chapada, e estou sendo feliz, já fiz 2 gols assim, chapando, né, e creio que esse ano eu vou fazer muitos gols assim, né, se Deus quiser. Aí, né, então a fase que o PEC tá vivendo nesse momento aí, ele coloca também a ajuda da comissão técnica, como ele falou ali, Maldonado, Abel, o Maurício Barbieri, é uma questão assim como crítico, eu claro que como torcedor torço muito para que o PEC continue evoluindo, continue desenvolvendo e possa chegar no Campeonato Brasileiro e entregar o que ele tá entregando no Carioca, mas eu venho falando isso aqui algumas vezes, né, que no Campeonato Carioca eu já vi o PEC atuar dessa forma, eu já vi. Agora, claro que quando a gente chegar no Campeonato Brasileiro, um ponto interessante que conta a favor do Gabriel Peck, um time mais qualificado para ajudar ele a continuar evoluindo e mostrar esse futebol que ele vem mostrando, família vascaína. Mas sabe de uma coisa, cara? A importância do treinador é fundamental em alguns momentos, né? A gente vê aí jogadores que às vezes não estão bem no clube, e aí chega um novo treinador que muda a maneira de jogar, mas não somente dentro de campo, ali nos treinamentos, o treinador é importante, às vezes fora de campo é fundamental. Quem sabe o Barbieri possa ser assim pro Peck, manter ele focado, dar as oportunidades para ele, dar confiança para ele. E aí eu gostaria de trazer esse caso aqui que o Rafael Veiga contou sobre o Diniz quando ele estava lá no Atlético Paranaense. Ele falou que mudou a carreira dele. Se liga só. Eu não sei se eu contei, né, na outra vez, mas eu vou contar. Tá valendo, de qualquer maneira. Posso contar aquela... Cara, eu falo porque eu tenho uma relação muito boa com o Diniz. É engraçado, mas me ajudou muito. Então, eu tava no Atlético e eu fui pra lá, e não tenho vergonha de falar isso, com uma pressão que eu me coloquei muito grande, assim, cara, eu saí do Palmeiras e eu tenho que fazer uma coisa diferente aqui no Atlético. E esse peso, talvez, essa rigidez, essa autocrítica minha tão forte, no fundo me atrapalhava e não deixava eu desfrutar do futebol. Então no começo ali eu falava, cara, eu queria fazer tudo no Atlético, queria fazer tudo. E o Diniz, cara, colocava eu de volante e me matava, porque eu tentava passar, ele não, você fica aqui porque você tem um passe bom, e eu começava, aquilo ali começou a me remoer por dentro. A diferença. E ele viu que estava me fazendo mal. E teve um dia, né, eu meio que discuti com ele, mas eu agradeço muito a ele por ter discutido comigo nesse dia. E ele me colocou, acho que num jogo de lateral, o ala direito, acho que contra São Paulo. E eu falei, cara, nunca joguei de lateral direito, e os negros fazendo facão pra um lado pro outro, perdido. E acabou o jogo, eu saí de lá bravo, assim. Aí no outro dia eu treinei, ele foi falar comigo, assim, eu falei, mas saí andando. Quando foi 5h30 da tarde, ele me liga. Falei, cara, o Diniz me ligando, não vou atender. Aí eu atendo lá, passa um pouco. Falei, cara, vou atender. Atendi, ele falou assim, você tá onde? Eu falei, pô, tô em casa. Ele falou assim, vem aqui em casa. Quero falar com você. Eu falei, não, amanhã no treino a gente conversa. Amanhã não quero conversar. Aí ele, não, vem aqui em casa. Eu falei, cara, amanhã no treino a gente conversa. Boca dura você também, né? Mas eu não sou assim, não. E daí eu peguei o carro e fui. Cheguei lá no apartamento dele, ele desceu assim, ele entrou no carro, ele ficou 1 minuto olhando pra mim, não falava nada. Eu falei, cara, o que esse cara tá arrumando comigo? Daí ele falou assim, vai, anda aí, vai reto. Vira direita, vira esquerda, vira não sei o quê, vira não sei o quê. Aí chegou num prédio assim, ele falou, desce aí. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Chegou lá, eu olho assim, psicóloga. Me levou na psicóloga. Aí eu entrei na sala assim. Isso que horas? Não, isso daí devia ser umas felizão, 7 horas. Não tava feliz, não, né? Não tava feliz. Na hora que você viu que era psicóloga, a doutora Ana, eu não lembro direito. Pô, cheguei lá, daí ele entra na sala, a mulher abriu, oi, tudo bem, tudo. Aí ele falou assim, ó, esse daqui é o Rafael, que eu comentei com você mais cedo. Eu vou sair pra deixar vocês tranquilos. Eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, então, me diga. Eu falei pra ela, moça, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Ele me trouxe aqui, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Me trouxe aqui. Eu falei, ele é meu técnico, eu briguei com ele ontem, e eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí ela, tá, mas me conta mais. Mas o porquê que você brigou? O porquê que não sei o quê? E começou traduzindo. Até hoje eu faço terapia e é a melhor coisa que eu fiz. Sobre pressão. Te convenceu na prática, né? Cara, eu agradeço muito o Diniz. Aí tá sobre abrir a mente, né? O jogador é muito fechado, né, Veiga? O jogador é muito fechado a tudo. E às vezes a gente perde muita oportunidade por causa disso. É pressão.
Tá aí, né, família? Uma resenha muito maneira. Gostei muito de acompanhar esse programa lá, o Bola da Vez. Inclusive o Rafael Veiga falando da situação dele no Palmeiras, né? Que ele não jogava, que ele não tinha oportunidade, precisou sair e depois deu a volta por cima. Eu acho que é uma situação que pode acontecer também com o Gabriel Peck, né? Muito questionado, muito criticado, mas quem sabe aí o Gabriel Peck possa assumir aí um papel de protagonista no Vasco nesse momento. Como o Rafael Veiga disse aí, ele cita também o Abel Ferreira, que foi fundamental nesse processo, ele citou o Diniz nesse caso específico, mas quem sabe, família, o Barbieri possa ser esse treinador aí que vai dar esse salto na carreira do Gabriel Peck. Até ele mesmo disse, né, que o perfil do Barbieri, a maneira de jogar, agrada mais ele. Então, se liga só que o Barbieri falou do Peck. Difícil responder qual é o meu papel. Eu acho que ele... A maior responsabilidade, o maior protagonismo nisso tem a ver com ele, a vontade dele de se desenvolver, de crescer. É um menino que quando termina os treinos pega e vai ficar finalizando às vezes sozinho se precisar, para melhorar a batida que ele acertou no jogo anterior. É um garoto que tem demonstrado confiança incrível. Eu acho que o meu papel talvez seja de tentar orientar ele dentro da posição, dentro da função que ele está exercendo hoje, ajudar ele a potencializar aquilo que ele tem de bom, ajudar ele a desenvolver algumas questões que talvez sejam um pouquinho mais vulneráveis. E ele está num nível fantástico, está num nível ótimo, tem ajudado muito a gente, assim como eu acho que todos os jogadores hoje tiveram uma atuação muito boa. É isso, família. O que fica aqui é a nossa torcida para que o Gabriel Peck continue acertando todas as chapadas aí que ele aprendeu com o vovô Garoto e contribuindo pra gente ser competitivo, pra ganhar os pontos, pra chegar longe nas competições. É isso, cria. Pra dentro deles, Peck. Tamo junto, vamos que vamos. E pra finalizar o vídeo, família vascaína, tem essa questão aí que todo torcedor do Vasco tá sonhando com a cereja do bolo. Hoje chegou aí um jornalista, deixa eu ver aqui o nome dele, ele tem um canal no YouTube também, né? O Samir Carvalho, vou até botar aí a imagem do canal dele, e comentou o seguinte, que o Kia tá tentando a liberação do Felipe Coutinho lá no Aston Villa, e aí que o Corinthians estava na briga aqui no futebol brasileiro para repatriar aí o Felipe Coutinho, mas que o Vasco teria aí a preferência, né, do jogador, mas o Vasco teria que igualar aí o que o Corinthians vai pagar para ele. E aí o Zé Comé tratou de desmentir essa situação. Se liga só. Aí, galera, sou obrigado aqui, vim aqui mais uma vez informar vocês sobre o Felipe Coutinho. Não tem nada dele vir para o Brasil, nem para o Corinthians, nem para o Vasco, nem tão cedo. Ele tem contrato, já falei isso para vocês 1000 vezes. A galera tá querendo clique, aí fica parado, fica todo mundo aí numa ansiedade fodida, eles aproveitam e, porra, fazem essas porra para receber clique. Dá outras notícias, vamos falar dos blocos vascaínos, da escola de samba do Vasco no Carnaval, a galera de Alagoas lá explodindo lá, Carnaval, entendeu? Vamos falar da vitória de 5-0, vamos enaltecer a galera que tá aí, porra, se preparando aí para mais um jogo em Brasília, que vai ter que lotar Brasília. Vamos trabalhar coisas verídicas e parar de iludir a cabeça do torcedor, só isso. Valeu? Não existe nada de Felipe Coutinho. Valeu? Acho que é pra quem acredita. Tá aí, cara. Eu não me empolgo muito não quando eu vejo essas situações, essas notícias. No primeiro momento até acreditei porque ele realmente estava vindo de contusão, mas ele quer voltar ali, buscar o seu espaço lá no Aston Villa, né? Então eu não me empolgo muito com essa situação não, porque acredito que o Felipe Coutinho ele quer ficar lá na Premier League, né? Talvez ele até procure um outro clube no futebol europeu, porque a maneira, né, que o treinador lá, o nome é até difícil, o Unai Emery, né, é o treinador lá do Aston Villa, e aí você pegando a maneira do Aston Villa jogar, é um time mais reativo, é um time mais que ataca com velocidade, não cuida muito bem da bola, e talvez o perfil do Coutinho não se encaixe com esse modelo de jogo, com o perfil dos jogadores que tem lá no Aston Villa. Eu acompanho diversos jogos do Aston Villa, aí tem o Bale, tem o Watkins lá, são jogadores mais rápidos, né, de mais mobilidade, e talvez nesse primeiro momento, né, o Coutinho não se encaixe, então ele deve estar querendo ver aí se vai ter oportunidade ou buscar um outro clube, mas eu fico assim, cara, tomara que ele volte pra casa. Quando ele decidir voltar pro futebol brasileiro, que seja pro Vasco da Gama, porque aqui no Vasco, sem sombra de dúvida, vai ajudar demais, que ele é muito talentoso. Quero muito ver o Coutinho no Vasco, mas não vai ser dessa vez, família vascaína. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá aquela moral, senta o dedo no like. Não se esquece aí de se inscrever no canal pra dar aquela moral aqui pro Thiagão, pra gente atingir a marca de 30 mil inscritos. Inacreditável chegar nessa marca aí. Agradeço muito vocês. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.